sabe e tem inveja do brilho da sua coroa. E é por isso que Deus veio aqui nesta noite para alertar crente. Você não pode negociar, você não pode entregar de graça, porque vai valer, como já foi cantado aqui nesta noite, vai valer a pena você pagar um preço para aquele grande dia do receber a sua glória. Vai valer a pena tudo que você está passando. O inimigo está achando que você já está prestes a arrebentar agora, porque o sonho dele é fazer você perder a possibilidade de ir para o lugar que outrora ele já esteve. Ali a Bíblia nos diz que este homem, Nabote, era um homem que tinha suas vinhas do lado de um palácio na cidade de Jezreel. A sua vinha era linda, irmãos, e ela era ali construída do lado do palácio do rei Acabe. Um homem perverso, um homem ruim, um homem que se tornou sanguinário após o seu casamento com uma mulher por nome de Jezabel. A Bíblia diz, irmãos, que, trazendo para nós hoje, aquele homem não foi sábio. Após ele se casar com uma mulher manipuladora, uma mulher sanguinária, perseguidora, tinha o espírito da prostituição do adultério, mentirosa, e ela gostava, irmãos, de matar e perseguir o profeta de Deus. A Bíblia diz que esse espírito que se apoderava dessa mulher, esse demônio que se apoderava dessa mulher, a partir do momento que ela entrou sobre a vida de Acabe, a vida dele foi transformada. Ele passa agora a ser um homem manipulado por Jezebel. Ele começa a fazer tudo que Jezebel mandava ele fazer. Só que ela era uma mulher ruim. E a Bíblia diz que agora Israel está num tempo de escassez, um tempo de fome, um tempo de sede. E ela aproveita a situação. Diz que o Deus que no qual ela adorava, o Deus de Baal, ele podia solucionar o problema da situação de Israel. Ela tem ali uma estratégia para fazer o povo de Deus, o povo de Israel, oscilar em dois pensamentos. O que ela diz para Acabe? Acabe, agora você vai destruir os altares de Deus que tem sobre este lugar e vai começar a construir os altares a Baal. Olha o que ela fez sobre a cabeça de Acabe. E Acabe então obedece essa mulher, derriba os altares e levanta altares de Baal naquele lugar. E o povo de Israel, o povo que conhecia quem era Deus, o povo que sabia do poder das mãos de Deus, agora começa a cochear em dois pensamentos. Porque ela quer fazer o povo acreditar que o Deus de Baal podia fazer chover e trazer comida sobre aquele lugar. O povo começa agora a ficar com a mente perturbada. O povo começa agora a ficar confuso e começa a cochear em dois pensamentos. O mesmo povo que estava servindo a Deus de Israel, que também quer servir a Deus de Baal. Tudo isso porque Jezebel entrou na vida e no reinado de Israel. Tornou-se um reinado totalmente sem a graça de Deus. O que o Senhor vem nos relatando nesta noite, irmãos, para a minha vida e para a tua vida? Cuidado, mulheres. A palavra nos ensina para nós ser sábia dentro da nossa casa. A palavra nos ensina que nós precisamos edificar o nosso esposo, nós precisamos edificar os nossos filhos, o nosso lar. Você nunca pode deixar que o espírito de Jezebel entre dentro da sua casa e comece a manipular a sua mente, fazendo você cochear em dois pensamentos. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu já não quero mais estar. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu quero procurar uma cartomante, uma vidente, um feiticeiro, porque a situação está demais e você acha que Deus não está no mesmo momento. O Senhor vem dizendo aqui nessa noite, cuidado com o pensamento de Jezebel, que está querendo barganhar contigo aquilo que Deus te deu por herança, que é a morada do céu. O Senhor está dizendo, não deixa que espírito nenhum de Jezebel tome conta da sua mente. Não deixa que espírito de Jezebel se apodere do seu esposo, dos seus filhos, e faça você sair da presença de Deus. Porque é isso que o inimigo está querendo,
se relaciona com quem está na presença, porque senão vai ter espírito de Jezebel que vai te tirar da presença do Senhor. Você, mulher que está se pretendendo hoje, porque Deus prepara para o homem, ore a Deus para que não venha incorporado com o espírito de Jezebel para te tirar da graça, para fazer você perder aquilo que Deus tem preparado para você. E você que está na presença, está na obra, está fazendo a vontade, o Senhor está dizendo para o homem, está dizendo para a mulher: cuidado com esse espírito de Jezebel que está querendo fazer você perder a tua herança, perder a sua bênção dentro dos ministérios, para te envergonhar, para fazer você cair no pecado de adultério, para te tirar da presença do Senhor. Não sei por que Deus está mandando falar: cuidado, tem espírito de Jezebel de olho na vinha, o Senhor está dizendo. E a palavra diz que agora Acabe, ele começa, irmãos, ali na janela observar a vinha de Nabote. Era muito bonita. E ele começa, ele tinha outras vinhas, mas ele queria a de Nabote. Agora ele começa a cobiçar, ele começa a analisar a vinha de Nabote. Então ele toma por um certo momento uma decisão, manda chamar Nabote e pede para que Nabote venha. E quando Nabote chega até ele diz para Nabote: Nabote, eu tenho observado a tua vinha, uma vinha muito linda. Irmãos, aquele que está cheio da presença de Deus, aquele que anda cheio do Espírito Santo, irmão, ele sabe da presença de quem ele está se colocando. Porque ele é conhecedor, ele conhece o vaso que é cheio do Espírito. Eu já imagino quando Nabote se colocou na posição, já veio na frente, já sabia que não era nada de Deus, porque ele não tinha nada de Deus para oferecer. Então ele disse para Nabote: Nabote, eu quero que você troque comigo a sua vinha. Você me dá a sua vinha, eu te dou uma das minhas melhores ainda. Ele diz: eu não posso trocar, porque a herança que papai me deu. Então, Nabote, me dá ela para que eu possa construir uma horta. Nabote também, ele se recusa em dar a sua vida. Ele diz: então, Nabote, vamos fazer o seguinte: eu pago um alto preço pela sua vinha. Eu vejo Nabote dizendo: o preço que foi pago pela minha vinha foi o sangue derramado na cruz. Aleluia. Aleluia. Resumindo, Acabe, eu não vendo, eu não troco e eu não negocio, porque a herança que papai me deu. Então a Bíblia vem nos ensinando, igreja, que Acabe, após ouvir aquele não de Nabote, ele não aceita aquele não, porque ele era rei de Israel, um dos piores reinados. Ele vai até a sua casa, se deita, não come e não bebe. Jezebel chama talvez ali para um alimento, você percebe que ele não estava comendo nem bebendo.
Ele diz: não deixa que essa corda se arrebente, não deixa estar muito firme. E a Bíblia diz então que Jezebel olha para ele e diz para ele assim: olha, ele se negou, Acabe diz, ele se negou de me dar, de vender ou de trocar comigo a vida. Aquela mulher, eu imagino ela possessa. Ela aponta o dedo para Acabe e diz: essa vinha vai ser sua. E ali, irmãos, quando nós rejeitamos algo que o inimigo traz sobre a nossa vida, ele vai tramar coisa pior para nos derrubar. Quando nós ali renunciamos, quando nós ali nos vigiamos naquilo que ele trouxe para nos derrubar, ele não consegue, ele vai voltar com 7 mais fortes depois, para tentar fazer você negociar de tudo quanto é jeito. É por isso que a palavra diz que ele estava de olho na vida de Nabote, já fazia tempo. É isso que o inimigo está fazendo com a vida sua, com a sua vida, é o que ele está fazendo. Ele está de olho, ele já está sondando, faz tempo que você não está nem percebendo. E ela faz uma promessa, imagina ela possessa dizendo: essa vida vai ser sua. Ali começa um trâmite do inimigo, começa uma armadilha, Jezebel começa a armar sobre a vida de Nabote. Então o que ela faz, irmãos? Ela escreve uma carta, chamando todos que ali, aquela redondeza, todos que precisavam estar ali, vamos dizer, magistrados, pessoas importantes, tinha que estar ali naquela reunião. Ela escreve uma carta, bate o sino réu, como se fosse o rei que estivesse anunciando e chamando. Ali ela já começa a tramar sobre a vida de Nabote. E ali na carta ela pede para que viesse todos de jejum. E a palavra diz que assim foi feito. Se reuniram, vamos dizer, tudo ali naquele pátio. E ela vai pagar 2 testemunhas ainda falsas. É assim que o inimigo faz, irmãos. Ainda levanta pessoas falsas para testemunhar e caluniar a sua vida. Pessoas usadas pelo inimigo para vir destruir o teu casamento, para vir destruir a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu trabalho, o teu ministério. E não pense você, irmãos, que é só no mundo que está. Porque hoje em dia, irmãos, o povo titulariza, né? Aquelas que se encontram na prostituição como espírito de Jezebel. Não é só prostituição. Vimos aqui que Jezebel ela tinha um monte de defeito. E essas pessoas também com o espírito de Jezebel que estão tramando contra a tua vida, pagando testemunha falsa para testemunhar, falar mal de você. Tudo isso o Senhor vem falando que Ele está vendo. E a Bíblia diz que agora ela paga 2 testemunhas, essas 2 testemunhas chegam até aquele lugar. E ali, irmãos, eles decretam que Nabote, eles mentem que Nabote havia blasfemado contra Deus e blasfemado contra o rei de Israel. E a condição daquela época, irmãos, daquele povo, aquele que blasfemasse contra Deus teria que ser morto a pedras, apedrejado. E assim foi feito. Pegaram Nabote, irmãos, sem saber de nada, sem ter culpa em nada, e levaram Nabote para ser morto. Mas eu imagino que quando eles levam Nabote, irmãos, eu imagino que é como a história de Daniel. Antes de Daniel chegar na cova, minha irmã, o Senhor já tinha enviado os anjos lá para tomar conta daquele leão. Aleluia. Foi como ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de eles chegarem naquela fornalha, eles acharam que estavam lançando 3, mas quando viram, tinham 4. Porque o Senhor diz: na sua peleja tu não terás que pelejar. Eu pelejarei. Maravilha, Deus! Se tu está colocando teus pés dentro do vale, eles estão primeiro rodeando por volta do vale. Quando tu achar que tu passeando dentro do deserto, o Senhor diz: eu já estou lá. Porque quando estava a carne no meio daquele deserto, com o teu filho pronto para morrer, o Senhor a chama e diz para ela: lá está a fonte da água, dê para Ismael beber. O Senhor está dizendo nesta noite: eu estou chegando com providência. Glória! Eu estou chegando com provisão para a tua vida. Aleluia. Amando, Senhor, da barriga. Aleluia. Não te preocupa, estão armando contra você. Você não está nem sabendo. Sabe quando tem hora que você levanta, você já sente aqueles arrepios e você fala: estou sentindo que algo de mal vai acontecer. É Deus te mostrando que quando você está na
para a tua vida. Ei, mas o Senhor te traz uma... Você não está vendo nada. Mas Ele vê aquilo que tu não vê. Ele ouve aquilo que tu não ouve. Aleluia. Ele contempla aquilo que tu não pode contemplar. Glória. E Ele diz para você, essa peleja você não vai ter que pelejar. Aleluia. Porque eu vejo que tu é inocente na voz. Glória. Eu vejo que tu, mas eu também vejo, irmãos, uma resposta também, no pensamento, uma
dias e 40 noites. Não tinha ninguém coragem de se levantar para pelejar com aquele gigante que estava gritando no meio. Mas Davi, ele era pequeno. Davi, ele era, vamos dizer, um segundo, não sei nada. Mas o Senhor colocou um espírito de coragem. Por quê? Porque o Senhor diz: Davi, é no meio desses aí que eu quero te levantar. No meio desses que acham que são, que estão preparados, que eu quero te levantar como um soldado também. E pode ir, Davi, que eu estou contigo. Eu vou te dar uma estratégia, eu vou te dar um escape para você vencer esse gigante. O Senhor está dizendo para você nessa noite: não se desespere, não queira negociar, vender nem dar, porque Deus já vai te dar um escape, uma sabedoria, um entendimento para você conseguir vencer. Aleluia. Mas não vai precisar você negociar nem vender nada. Quantos hoje tem trocado a herança de Deus por outra coisa, por um prato de leitinho? Jezebel tem vindo em espírito aí, irmãos. Tem destruído o casamento, tem tirado fogo. O esposo cochear em dois pensamentos. Tem feito obreiros cochear em dois pensamentos. O cenário que estamos vivendo está feio. Está triste de ver, irmãos. O Espírito está tomando conta, irmãos, de muitas igrejas por aí. Aonde que estão achando que Deus está, mas Deus não está, Ele está do lado de fora. Mas o Senhor está, eu estou vendo. Tudo que está em oculto é escondido, eu estou vendo. E o Senhor nos diz na mensagem que a carne, então, ele se arrepende. Ele rasga a sua roupa e pede pela misericórdia. O Senhor diz: não matarei mais a sua geração, mas você, Jezabel, vai morrer do mesmo jeito. E no mesmo lugar, do mesmo jeito que os cães lamberam o sangue de Nabote, também vai lamber o seu. Sabe qual é? Sabe qual é essa promessa, irmão? O Senhor está fazendo para os seus inimigos. Para aqueles irmãos que estão tocando na tua vida e não se arrepender. Para aqueles que estão se levantando na tua vida e não querem se arrepender. O Senhor diz: descansa o teu coração. Está com problema lá na tua casa, mulher? Entrega no altar. Mas não venda, não negocia. Está com problema dentro do ministério? Coloca no altar. Mas não sai, não deixa de fazer aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Porque o Senhor está vendo. Aleluia. O Senhor está vendo. Então, nesta noite, o Senhor traz uma mensagem do nosso coração para você colocar suas mãos na consciência. Porque o Senhor diz para você: não vale a pena. Não vale a pena você trocar, nem dar, nem vender tudo aquilo que o Senhor te deu. Amém, irmão? O Senhor diz para você todos os dias levantar ciente de uma coisa: a carne está só atualizando a sua vida. E é muito bonito. É muito bonito. Ela é repleta de dom, de chamado, de unção. E é isso que Ele está de olho. Então o Senhor nos traz essa mensagem nessa noite. Para mim e para você. Você não queria está querendo me fazer ajudar. Mas não se toca. Mas, irmãos, como Ezequias, quando um certo dia ele recebeu uma carta de ameaça, ele pegou aquela carta e foi para o seu lugar de oração. Colocou sobre o joelho e entregou para Deus. Aleluia. O Senhor se levantou, matou todos os inimigos de Ezequias. Então o Senhor diz: eu não sei quais são os seus inimigos, mas nessa noite, se você crer, a vitória já é sua. Aleluia. Aplaude para o Senhor, agradecer.